O governo do Mato Grosso vai multar quem desrespeitar as medidas restritivas contra a Covid. O estado tem mais de 90% dos leitos de UTI ocupados e conseguiu, gente, na justiça que o governo federal, então, garanta o fornecimento de oxigênio ao estado. Vamos conversar agora com o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes. Governador, boa noite, bem-vindo aqui ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem? Boa noite, Mona Lisa, ouço perfeitamente bem, é um prazer estar contigo e com todos que nos acompanham nesse momento pela CNN. Prazer é todo nosso. Caio Junqueira comigo aqui na largada da entrevista. Governador, vocês precisarem recorrer à justiça, significa exatamente o que sobre a gestão do Ministério da Saúde em relação ao enfrentamento real da pandemia no nosso país? Primeiro, Mona Lisa, significa aquilo que todos nós sabemos, que existe uma grande pandemia no Brasil, o consumo de oxigênio, que é um dos principais insumos nos hospitais, na UTI, nas enfermarias. Ele dobrou em algumas regiões, triplicou, quadriplicou, quintuplicou, aumentou em todo o Brasil. Aquilo que nós vimos há 2 meses atrás acontecendo em Manaus, hoje praticamente acontece em todas as regiões brasileiras. Faltou um pouco aí de uma articulação central, por mais que alguns estados se esforcem, sozinho nós não temos essa capacidade de conversar com todos os fabricantes, criar um plano nacional de contingência, e hoje nós estamos tendo essa dura realidade. Mato Grosso é um estado aqui mais a oeste, um estado muito grande, uma grande dimensão. Eu tenho cidades aqui, Mona Lisa, aqui, para chegar lá, são 300 quilômetros de estrada de chão. Então, isso demora muito, período chuvoso, estrada ruim. E essa semana eu tive que colocar em 2 aviões aqui 20 cilindros de oxigênio e mandar lá para evitar um colapso, que alguém pudesse morrer por falta desse insumo. Nós estamos vivendo uma grave crise aqui do Mato Grosso. Não morreu ninguém, não faltou, mas todos os dias a gente sofre aí com agonia, corre atrás, fala com um, fala com o fabricante. Estamos conversando com o Ministério da Saúde, porque ele tem essa capacidade, como órgão central de saúde pública no Brasil, de articular as políticas e as soluções para um momento de crise como esse. Sim, governador, o senhor falou, faltou um pouco de articulação federal e, claro, o Ministério da Saúde tem essa capacidade, mas precisa tomar posse, se apropriar dessa capacidade e, de fato, dar os resultados que todos os estados precisam nesse momento de urgência. Então, o senhor acredita, então, nessa tomada de posse da capacidade que o Ministério da Saúde tem com o novo ministro, aí com Marcelo Queiroga, à frente do Ministério da Saúde? Olha, Mona Lisa, eu vejo com bons olhos alguns sinais diferentes que surgiram no Planalto nos últimos dias. O próprio presidente está se envolvendo um pouco mais. Houve um reconhecimento claro de que existe uma crise forte no país de saúde, reconheceu o dano que o coronavírus e essa pandemia está provocando na saúde dos brasileiros, ceifando aí todos os dias milhares de vidas e, obviamente, o dano na economia. Gente, sem saúde não tem economia. Sem vida não há que se falar em outra coisa. Então, eu vejo com bons olhos, sim, acho que todos nós brasileiros, que parece-me que houve um despertar, né, para esta necessidade de ter, sim, uma articulação central, acreditando na doença e construindo juntos, né? Não é momento de briga política, não é momento de enfrentamento político. Deixa 2022 para 2022, vamos salvar vidas, vamos trabalhar junto, cada um fazendo a sua parte. Mas uma articulação central, ela é muito importante e esse papel ninguém pode tirar do Ministério da Saúde. Sem dúvida. Caio Junqueira, chega na conversa. Governador, teve essa reunião com chefes de poderes, né? Anteontem nós cobrimos bastante aqui e eu queria, ontem, né? E eu queria saber se de alguma maneira já teve algum efeito prático para o senhor que está aí na ponta dessa reunião, né? Foi estruturado, foi montado um comitê, já bateu algum efeito disso aí? Porque e a gente falou bastante aqui no Expresso, né? Falamos que tem a simbologia, tem o gesto, tem a reunião, que é o que o senhor está dizendo.
Mas na prática, já alguém telefonou aí para a sua Secretaria de Saúde, ou para o senhor já sentiu alguma mudança prática nesse acontecimento que o senhor mesmo coloca como relevante e importante dos últimos dias? Olha, Caio, primeiro, boa noite. Não, eu não posso dizer que de ontem para hoje eu não recebi nenhum contato. Eu tenho procurado falar com um representante do Ministério que coordena essa questão, né, do oxigênio em todo o país. Ele que está falando com o CEO dos grandes fabricantes, tratando de logística, tratando dos assuntos que possa garantir o fornecimento não só aqui em Mato Grosso, mas em todos os estados brasileiros que passam por essa dificuldade, mas na prática também, né, Caio? Não dá para dizer que faz uma reunião no dia e no outro dia muda tudo do roda. Mas nós acreditamos e é importante que isso ocorra, porque senão vai trazer muito mais prejuízo à saúde dos brasileiros e à economia brasileira. Sim, governador, eu gostaria que o senhor fosse muito sincero para uma pergunta bem sincera que eu vou fazer. Aliás, é dessa maneira que eu sempre converso com os meus interlocutores. O que de fato é fundamental nesse momento, além do socorro imediato, né? Estamos falando aí de chegar então os kits para intubação, de oxigênio, isso é urgente, é mais do que urgente. Mas, por exemplo, em relação a diretrizes que precisam partir tanto do governo federal quanto ali do Ministério da Saúde. Eu me refiro, por exemplo, à questão do distanciamento social. Nesse momento, de ontem para hoje, a gente está com um número absurdo de novos casos no nosso país. 100 mil novos casos, assim, em 24 horas, e também em relação à questão da medicação, do tal tratamento precoce, da tal autonomia médica, que levou muita gente para um caminho que a ciência não indica, nem aqui no Brasil, nem em nenhum outro lugar do mundo. Essas questões são fundamentais para o senhor como governante? Mona Lisa, você fez uma pergunta e, ao mesmo tempo, já disse tudo, muito daquilo que muitos brasileiros pensam, quem conhece um pouco o assunto pensa. Eu não gosto, nesse momento de grave crise que nós vivemos, ficar apontando o dedo para ninguém, apontando culpados. Mas cada um sabe o que cada um fez, o que o presidente fez, o que cada governador no seu estado fez. E a gente sabe que alguns erros podem ter sido cometidos. Porém, o que nós não podemos ter no momento de grave crise é as pessoas perceberem que um líder, que uma liderança não estão se importando com um grave problema que nós estamos tendo. Então, nesse momento, o que eu espero, acima de tudo, não só como governador, mas como cidadão brasileiro, é que os nossos líderes sejam capazes de conversar, colocar o interesse maior da nação em primeiro lugar e trabalhar muito, gente, para vencer essa crise, articulando medidas, ações, falando a mesma linguagem, trabalhando numa única direção, sem ficar trazendo para o presente um problema que é lá de 2022. Eu vejo que em muitos momentos, né, algumas lideranças, aí eu não estou falando só do presidente, mas muitas lideranças políticas ficam a todo momento pensando só naquele momento lá de 2022, no voto, do que fazer para ganhar voto ou do que fazer para destruir o adversário. É momento de canalizar as nossas energias, as nossas competências, as nossas capacidades, os nossos recursos para produzir resultado. E o resultado está na vacina, o resultado está em medidas para garantir o tratamento da população brasileira, porque enquanto a vacina não chega, você tem que cuidar dos doentes. Não pode faltar medicamento, não pode faltar oxigênio, não pode faltar atenção com as pessoas. E as pessoas, o brasileiro precisa ter certeza que os seus políticos, os seus líderes que foram escolhidos pela urna, possam realmente trabalhar para minimizar a dor, o sofrimento e salvar o maior número possível de vida diante da tragédia que é a pandemia no Brasil. Sim, é o que a população brasileira está esperando desde o primeiro minuto em que a gente começou a lidar aí todos os dias com a pandemia. Governador Mauro Mendes, muito obrigada pelo tempo aqui conosco no Expresso CNN. Uma boa noite ao senhor e até uma próxima, governador. Obrigado, Mona Lisa. Obrigado, Caio. Boa noite. Uma boa noite para todos. Obrigada. Obrigada, Caio Junqueira, também, que participou comigo da entrevista.